Olá, muito boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes, nesta tarde fria, pelo menos para quem está aqui em São Paulo, que a gente sabe que os participantes do desafio, em geral, vêm de todos os lugares do Brasil. É com muita alegria que a gente faz hoje o nosso já tradicional webinário, né, de tira dúvidas do desafio de acesso à justiça do Instituto Matos Filho. Eu sou o Cássio Aoki, sou sócio-diretor da Ponte a Ponte, que é uma consultoria que tem como foco qualificar o investimento social privado e a filantropia aqui no Brasil. Para quem chega hoje, talvez vocês não tenham aqui ideia, né, de como a história do Desafio Matos Filho é longa e construída a muitas mentes. Tudo começou ali em 2016. Eu estava resgatando hoje esse histórico e lembrei que foi quando a Laura, do Instituto, escreveu para a gente, dizendo que o Instituto Matos Filho estava nascendo e eles queriam pensar num edital. Bom, tempo vai, tempo vem, o Instituto criou sua estratégia, sua teoria de mudança, e eis que em 2018 chegou-se à conclusão de que deveria ser lançado um prêmio. E aí, foi nesse ano de 2018 que a gente começou a fazer uma série de conversas super prolíficas com os sócios do escritório, né, da Matos Filho e também diretores do Instituto. Eu lembro que estava o professor Quiroga, eu chamo de professor porque ele foi meu professor na faculdade, tudo que eu sei de tributária eu aprendi com ele. Estava a Paula, que está aqui presente com a gente, a Flávia, enfim, toda a equipe do Instituto e da Ponte a Ponte discutindo como seria essa premiação de acesso à justiça. Mas não foi só essas equipes, a gente ainda conseguiu fazer conversas nas cocriações numa das reuniões que era em novembro de 2018, que envolveu parceiros como o Marcos Fux, a Marina Dias, tinha representante de ONU Mulheres, do Fundo Brasil. Foi incrível, foi ali que a gente conseguiu desenhar uma premiação que vai se tornando cada vez mais robusta e não à toa a gente chega hoje na 4ª edição. Bom, antes de tudo, eu quero também agradecer a todos os parceiros que fazem desse desafio cada vez mais relevante nessa temática de acesso à justiça, que são Conectas, Instituto Pro Bono, Fundo Brasil, a Rede de Filantropia e Justiça Social, o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e o Instituto Sou da Paz. Eu confesso aqui que esse prêmio, para a gente na Ponte a Ponte, ele é muito especial. A gente tem um carinho único por ele. E toda vez que a gente está analisando, né, as inscrições, a gente faz muitas trocas emocionadas de ver quantas iniciativas potentes estão acontecendo em todo o Brasil e tão relevantes nesse contexto. Então, parabéns para todo mundo que está aqui, porque certamente o trabalho de vocês é fenomenal. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a querida Paula Vieira, que é sócia do escritório Matos Filho e também diretora do Instituto Matos Filho, para contar um pouquinho mais para a gente. Aqui a gente está com a nossa agenda de hoje, que começa com essa breve apresentação, depois a gente vai ter, junto com o Raoni, um detalhamento do que é o desafio, a gente passa aí para as dúvidas, para quem tiver, fique à vontade para colocar no chat, e voltamos para o encerramento final. Tá ótimo? Então, Paula, é com você. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada a você, Cássio. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse evento, dessa live aqui, de esclarecimento de dúvidas e para apoio ao nosso projeto, né, que é o Prêmio Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Matos Filho. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Paula, eu sou sócia do escritório na área de fusões e aquisições, direito empresarial, corporativo, uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente faz no Instituto e aqui nesse prêmio, que, enfim, paradoxalmente são coisas que eu gosto muito e que eu amo ter essas funções bem distantes uma da outra, mas também próximas, porque, afinal de contas, é por meio do Matos Filho que a gente consegue implementar essas iniciativas todas do Instituto, né? Então, assim, eu sou advogada, formada em 99, tenho 2 filhas, meu marido é do terceiro setor, ele é fundador de uma ONG que busca transformação social através da bicicleta, e sempre tive uma relação com o terceiro setor em geral, né? Acho que por conta do Cadu, meu marido, e de amigos e amigas também que eu tenho, eu sempre me interessei por isso.
Óbvio que não à toa, eu estudei direito, né? Injustiça é um assunto que me incomoda muito, minha inserção aqui no Instituto se deu através de um convite mesmo que o Quiroga fez para que eu fosse diretora. Até então, a minha participação na área de responsabilidade social corporativa do escritório já era um pouco relevante, né? Mas aí, quando o Quiroga propôs a criação do Instituto, a gente, felizmente, eu e a Flávia topamos esse desafio de sermos diretoras junto com ele, né? E explicando um pouco o que é o Instituto. É uma associação sem fins lucrativos, civil sem fins lucrativos, cujo funding vem através dos sócios do escritório, então ela não é vinculada formalmente ao escritório, apesar de os sócios do escritório serem os, entre aspas, mantenedores do Instituto, né? E a gente realmente tem um compromisso de doar recursos para o Instituto para sustentar, para levar adiante a nossa missão, né? Que é promover o direito e fomentar a justiça para uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, né? Talvez eu não tenha falado exatamente com essas palavras, mas foi a nossa ideia de missão e de visão lá atrás. A gente sabe de algumas outras iniciativas no Brasil que têm esse perfil, né? Acho que elas são muito importantes, têm se tornado cada vez mais importantes. E o Instituto, ele tem, então, essa missão, e como que ele implementa essa missão, né? Através de, principalmente, 3 pilares, que é o que a gente chama. Um, que é a concessão de bolsas de estudos para estudantes da graduação de Direito, então, pessoas em situação de vulnerabilidade, que são analisadas caso a caso pela gente. Nós temos parceiros também com quem a gente trabalha, tipo Instituto Sol, Instituto Semear, mas muitos chegam para a gente realmente de uma forma mais casual, né? Assim, chega para algum conhecido, a gente avalia a situação e concede bolsas de estudo, sejam bolsas para pagar a graduação do bolsista, ou às vezes como um auxílio moradia, auxílio de custo. E junto com a bolsa, a gente também faz mentoria, né? Então, os sócios do escritório e advogados do escritório têm essa relação aí de mais longo prazo com os bolsistas, em que a gente tem uma troca, né? Na verdade, é uma super troca. Eu sou bolsista, mentora de alguns bolsistas, e aprendo muito com essas pessoas e tenho muita honra em poder contribuir como eu posso para a formação e para o desenvolvimento acadêmico e profissional dessas pessoas, né? Então, essa é uma atuação muito importante do Instituto. A gente tem entre 30 e 40 bolsistas no nosso, enfim, com a gente atualmente. Além das bolsas, a gente tem o pilar que é divulgação, difusão do conhecimento jurídico por novas metodologias. Qual conhecimento jurídico que a gente optou por divulgar, em primeiro lugar, né? Questões relacionadas a direitos humanos, principalmente, não só, mas o primeiro projeto do Instituto foi o artigo 5º, que a gente chama, que foi desenvolvido em conjunto com o Politize, que é uma série de podcasts e vídeos e blog posts a respeito dos incisos do artigo 5º da Constituição. Então, ele é informativo, mas numa linguagem acessível, para a gente conhecer mais a respeito dos nossos direitos fundamentais, né? Depois do projeto Artigo 5º, a gente seguiu com o projeto Equidade, que aí sim é bem específico sobre direitos humanos. Ele é muito interessante, ele está ainda em andamento, né? A gente termina ele no primeiro semestre desse ano. E a gente vai ter, enfim, novos projetos aí provavelmente nessa pegada de trabalhar com conteúdos que precisam ser revelados e tornados acessíveis, conteúdos de qualidade. Então, tem sempre um olhar de direito, de jurídico a respeito dessas questões, né? Mas a gente busca facilitar a linguagem, digamos. E o outro pilar, que é muito querido nosso, é o prêmio.
Por que ele é muito querido? Porque o processo todo do prêmio é muito rico, né? A gente tem o conselho, que é formado por pessoas brilhantes e que tem um engajamento muito grande. A gente já está, como vocês sabem, então, na 4ª edição. O conselho que delibera a respeito dos projetos, a maioria das pessoas já está desde o começo, então eles criaram também uma relação de responsabilidade, de participação muito forte com o Instituto e com o prêmio. E a gente realmente se apaixona pelos projetos, né? E fica emocionado de ter a possibilidade de conhecer os projetos e de contribuir para o desenvolvimento deles, né? Só em grandes números, assim, o que a gente já fez nos últimos anos? A gente acabou distribuindo prêmios nas 3 primeiras edições, de 450 mil reais, né? Foi o quanto a gente distribuiu durante nas 3 edições ao todo, né? Não é uma fortuna, mas é dividido em 3 anos, mas realmente faz diferença para os projetos que a gente busca atingir, né? Ele também permite aos projetos conhecer, né, as pessoas que participam, os outros ganhadores, os das edições anteriores. Os projetos vencedores passam a ter uma relação com o Instituto também. Então, a gente acompanha, né, ao longo do tempo o desenvolvimento do projeto. A gente espera, inclusive, poder evoluir, criando realmente uma rede mais efetiva entre os vencedores do projeto. Isso está em andamento. O Instituto Matos Filho, enfim, ele tem uma criação aí muito rica e mas ele carece de pessoas e de recursos, né? Porque afinal de contas não tem nenhuma grande instituição por trás, são pessoas físicas que estão contribuindo, mas a gente está bem satisfeito porque a gente tem conseguido atingir resultados muito significativos com o recurso que a gente dispõe, né? A gente tem participação do Brasil inteiro, então eu preciso pegar aqui quais são os principais estados, mas eu me lembro Rio de Janeiro, Piauí, Minas Gerais, Amazonas. Tanto as inscrições, elas têm sido muito bem distribuídas no Brasil como um todo, né? Não são só locais de São Paulo, grandes capitais, Rio de Janeiro e tal. A gente recebe inscrições de projetos de todos os estados. Todo ano a gente tem entre 100 e 150 inscrições, o que nos dá um portfólio, uma gama muito boa para avaliar e escolher. Agora, adoraríamos poder ajudar mais projetos, né? Poder contribuir com mais, mas, enfim, tudo muda, né? Mais para frente, às vezes um projeto que num ano não esteve, no próximo pode ser que volte com um olhar diferente, uma proposta diferente, e a gente veja que naquele ano faz sentido premiar aquele projeto. Então, a gente espera realmente criar um relacionamento com as instituições que buscam o Instituto e o prêmio. Ainda que não sejam contempladas com o prêmio, a gente espera criar usar esse conhecimento e ganhar um relacionamento, estabelecer parcerias, trabalhar juntos e etc. Tem mais alguma coisa, Cássio, que a gente... Fica à vontade. Se tiver algum ponto, mas já está uma excelente apresentação. Obrigada. Foram 13 iniciativas que já foram premiadas nos últimos anos, né? E o nosso objetivo, só falar um pouco, então, é reconhecer, premiar e incentivar iniciativas de acesso à justiça no Brasil. Acesso à justiça é um tema amplo, né? Mas hoje, depois de 3 anos, a gente já sabe mais ou menos o que é a cara disso, né? Então, se vocês forem olhar os vencedores anteriores, eles sempre têm ou o direito é o meio para se atingir um fim, ou o fim é permitir acesso ao direito, né? Acho que geralmente passa por isso, né? Então, enfim, me lembro, por exemplo, de um projeto vencedor de Minas Gerais, em que eles usavam a ação popular para possibilitar acho que era a reintegração de posse, né? Era a continuidade do uso de terras de pessoas que eram nativas daquele local, que as famílias estavam lá desde sempre e que estavam correndo risco de perder a propriedade das suas terras, né? Outro exemplo era o projeto na Maré, né, no Rio de Janeiro, em que eles precisavam do recurso para fortalecer, melhorar
as instalações deles, né, e ter mais recursos para viabilizar que as pessoas que iam lá, e era um projeto que acho que chama, eu não me lembro exatamente o nome, mas era uma instituição que permitia às pessoas do Complexo da Maré ter acesso a um atendimento jurídico e tal. Então, passa sempre pelo direito, pela justiça, em como ajudar a sociedade civil a viabilizar esse acesso à justiça, né? A gente, enfim, busca com esse desafio estimular o impacto social coletivo, expandindo o campo do investimento social privado, de modo a ampliar o número de iniciativas que estão fazendo a diferença. Acho que aqui já é um linguajar mais técnico e não faz parte do meu vocabulário, mas acho que eu já passei a ideia, né, Cássio, geral do que é o Instituto e o prêmio. Espero que a parte teórica tenha ficado um pouco mais clara. Perfeito, Paula, muito bom, muito obrigado, agradeço aí, acho que ficou muito legal de você contar essa história, toda essa relevância do desafio e como ele vai crescendo ao longo dos anos, né? Eu acho que você lembrou da Redes da Maré, enquanto você estava falando, eu lembrei, né, que é a organização que foi uma das vencedoras, e aqui eu estou vendo do lado, né, a Cida Alves falando que a diversidade entre vencedores é uma marca do desafio, e é mesmo, né, Cida? A gente tem vencedores de várias regiões do Brasil, de tipos diferentes, tem organizações da sociedade civil, mídia, universidades, aí eu vi aqui o Luiz Felipe Maia, que é da Universidade Popular, da Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFMG. A UFMG é uma das campeãs, todos os anos aparecem aí com inscrições muito bacanas, né? E como a Paula disse, tem ano em que pode ser, que é um número restrito, obviamente que é contemplado, mas quem já se inscreveu, volte a se inscrever, porque já aconteceu isso, de quem não recebeu a premiação no ano subsequente esteve entre os premiados. Então, eu acho que é por aí mesmo, tá? Obrigado, Paula. Eu vou agora, então, chamar o querido Raoni Vega, que é coordenador de projetos na Ponte a Ponte. Já há alguns bons anos ele está aí à frente pela Ponte a Ponte do desafio, conhece todos os detalhes e vai apresentar agora para vocês mais sobre a premiação. A gente insiste aí, quem quiser e tiver dúvidas, por favor, coloque no chat, fique muito à vontade, que o Raoni aí, nosso palmeirense, né, potente aí, verde, vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa premiação. Perfeito, Cássio, muito obrigado. Bom, gente, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, né? Já é a terceira edição do desafio que eu coordeno, né? E de um prêmio, de um desafio que é muito querido dentro da PAP. Eu sou um dos pais, né? Mas a gente tem muitas mães nesse projeto, então estou aqui também representando a Isa, a Ju, né, a Grazi também e a Simone, que fazem parte do nosso time, que está super disponível para atender vocês, como o Cássio já falou, né, em todo o processo. Nós que somos a equipe gestora, se vocês tiverem qualquer dúvida durante o processo, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai atender vocês. Meu intuito, né, é um pouco só dar um prosseguimento na fala da Paula, né, apresentar as etapas técnicas aqui do desafio e também algumas modificações, né, que entendemos dentro do processo de aprimoramento do prêmio são benéficas para quem está se inscrevendo, né, muito no intuito de simplificar a inscrição, né, e olhando muito com um olhar apreciativo, né, para as organizações que podem se inscrever, né? Organizações e pessoas físicas, né? Uma das características mais interessantes do desafio é que ele é aberto, né, para pessoas físicas e para organizações, né? Tem um caráter bem horizontal na sua porta de entrada, né? Inclusive, nós temos um olhar apreciativo bem interessante de uma das candidatas do desafio dentro de uma iniciativa da UFMG, como o Cássio comentou, que a Isa faz parte da nossa equipe, então a gente tem diversos olhares ali dentro dessa construção coletiva que o Cássio comentou para vocês. Então, a Paula já trouxe um pouco do contexto, do objetivo do desafio, né, que é reconhecer, premiar e incentivar iniciativas de acesso à justiça no Brasil, mas também como um objetivo paralelo, nós queremos, né, fomentar, né, o mapeamento dessas iniciativas, né, e, se possível, conectar pessoas e organizações que estão ali em iniciativas de diversos tipos, né? Então, por exemplo, a gente teve
desde organizações de mídia até organizações que atuam na ponta, né, que foram já ganhadoras desse prêmio, além das universidades, das iniciativas universitárias, e aí a gente busca, né, promover essa troca, né, e muito nesse lugar de construção ali de um impacto coletivo cada vez maior, né? E aí a primeira notícia boa que a gente tem para dar é que a gente teve um aumento dentro do valor total do incentivo, né, do desafio. A gente tem como valor de premiação R$150 mil esse ano, né? Então ele foi corrigido, relembrando a edição passada nós tivemos R$120 mil, então a gente cresceu um pouco esse volume e também cresceu o valor destinados pelas faixas de público que eu já vou apresentar para vocês, né? Então, Isa, se você puder passar, querida, por favor, dentro do processo de construção do desafio e do processo de avaliação, nós temos uma avaliação que ela é calcada dentro de um contorno, né, que são os princípios e valores que o desafio acredita e busca fomentar também. São um conjunto de 10 valores, né, princípios e valores. Vou comentar alguns para vocês, não é minha intenção aqui passar um por um, mas isso também está no regulamento, né? Então, basicamente, né, como a Paula já trouxe na fala dela, cristalizar um pouco do sentimento institucional do Instituto, justiça social, liberdade, colaboração, autonomia e independência, interseccionalidade. A gente também fez um processo de revisão muito cuidadoso esse ano para olhar a construção desse desafio, né, sempre atualizada e em sintonia com as melhores práticas. Isa, pode passar se você quiser, querida. Então, a gente teve uma pequena mudança em termos de público nesse ano no desafio, né? No ano passado a gente tinha categorias, esse ano a gente deixou um pouco mais aberto, um pouco mais horizontal a questão do público. Nós temos, então, uma divisão que prevê, né, as iniciativas universitárias, que aí podem entrar clínicas de direito, projetos de extensão ou outras iniciativas nesse âmbito. E esse público, né, a iniciativa que porventura venha a ganhar, a gente tem recursos destinados a partir de R$25 mil. Então, a gente estabeleceu pisos esse ano, a gente não tem mais faixa, né, de tanto a tanto, porque dependendo da avaliação, né, principalmente ali do júri, lá na última etapa, que eu já vou comentar para vocês como é que ela vai ser feita, o júri pode aumentar, né, essa bolsa, né, ou esse investimento, né, se for uma bolsa para um projeto de bolsa, mas esse investimento dependendo da característica ali ou do que o júri entender como mais adequado, né? Aí a gente também tem a divisão entre as organizações da sociedade civil, a gente dividiu entre iniciativas menores e iniciativas maiores. As iniciativas menores seriam essas iniciativas entendidas, né, como de pessoas físicas ou organizações com menor estrutura, né? E pode incluir ali as organizações da sociedade civil com menos de 5 anos de formalização ou organizações não formalizadas. Foi esse o indicador que a gente utilizou para construir esse público. E essas iniciativas, elas podem ganhar recursos a partir de R$50 mil. Então, a gente tem esse outro degrau de iniciativas ali a partir de R$50 mil, sempre pensando que tem flexibilidade para cima, né? E aí, o outro público são as iniciativas maiores, né? Entendendo as organizações que têm um pouco mais de estrada, né? Que tem ali, tem mais de 5 anos e elas podem ser formalizadas ou não, né? Organizações não formalizadas que tenham mais de 5 anos também podem, digamos assim, concorrer nesse último público, né? Iniciativas maiores, né? Relembrando que o júri tem essa flexibilidade de destinação de recursos respeitando o volume total de R$150 mil. E aí, essas iniciativas maiores, elas podem ganhar recursos a partir de R$75 mil. Então, essa é uma informação que é importante para vocês guardarem aqui. E também todo esse conteúdo, só retomando, né, tá no site do desafio, bem explicadinho. A gente tem o regulamento, tem o resumo do regulamento. Então, faço mais um convite para vocês entrarem no site. E agora eu entro numa questão um pouco mais técnica de avaliação, para dar muita clareza para vocês, né, e também ser muito transparente de como ocorre o processo de avaliação em si. Para o público que está se inscrevendo, a primeira dimensão é o critério de elegibilidade, né? Então, quais são as organizações, né, ou tipos de organizações que podem participar desse desafio? Então,
podem ser pessoas físicas, coletivos formalizados, né, ou não formalizados, movimentos sociais, alianças e redes, né, inclusive institucionalizados ou não. Por exemplo, a Paula trouxe na fala dela a Rede da Maré, né, então era um conjunto ali de organizações que ganhou na primeira edição, né, além das tradicionais, né, organizações da sociedade civil formalizadas, grupos acadêmicos, como a gente comentou, de instituições ou universidades, né. É muito importante que essas organizações, né, elas sejam brasileiras, né, elas tenham origem e atuação em território nacional, né. Então, o regulamento do desafio veda organizações do exterior de participarem como proponente, né. E ali uma questão um pouco mais de, digamos assim, compliance com o que o desafio promove, né, elas têm que valorizar a diversidade, né, ou estejam em consonância com os demais princípios e valores que eu comentei brevemente com vocês, né? Aí, o que a gente prevê, né, e também tem nas questões, é que elas têm que estar minimamente estruturada, essa iniciativa, né, como, por exemplo, um plano de ação e planejamento definido. Esses detalhes vão ser pedidos, né, conforme a iniciativa vai passando de fase, a gente já vai explicar a mecânica para vocês, e formalizado ou não, a organização tem que existir há pelo menos um ano de existência, né? Então, não precisa ser um ano de formalização, mas ela tem que existir, né? Já ter atividades realizadas com mais de um ano, né? Então, esses são o desafio deste ano, né? E aí aqui a gente passa brevemente, né? Quem não pode participar do desafio, né? Então, organizações que sejam exclusivamente representadas por servidores públicos, né? Esse exclusivamente é bem importante, porque organizações que, às vezes, um servidor público faça parte, mas não sejam exclusivamente de servidores públicos, podem participar, né? Então, eu dou o exemplo de uma das ganhadoras do ano passado, a organização Abayomi Juristas Negras, que dentro da sua diretoria tinha uma procuradora, se eu não me engano, né? Mas ela era uma organização bem diversa, com diversos públicos, né? Então, esse exclusivo faz toda a diferença e eu retomo esse caso por aqui, né? Que sejam empresas ou negócios sociais, também a gente veda participação e caráter religioso, né? Após uma série de discussões que tivemos junto com o Instituto, com demais partes interessadas ali que co-construíram o desafio, ficou vedado as organizações de caráter religioso, né? Então, essas são os principais ali organizações que não podem participar, né? E aí a gente reitera que a organização tem que estar minimamente estruturada, né? Então, apenas ideias ou que não tenham pelo menos resultados mínimos ali, elas não podem participar do desafio. Isa, pode passar, por favor. E como que funciona o processo de seleção, né? Isso é algo muito caro, né? Dentro da construção do desafio, a gente tem um processo de seleção que ele busca ser o mais simplificado possível para quem escreve, né? A gente sabe que todo o tempo, né, que os colaboradores de uma iniciativa, de uma organização disponível para ser dedicado a ela, né, é muito caro. Então, a gente tem uma metodologia na PAP, né, que foi afinada ali ao longo dos anos, mas também muito compartilhada com o Instituto Matos Filho, de facilitação do processo de inscrição, né, e do processo de avaliação. Então, o nosso intuito é que a primeira fase seja uma fase de muito simples inscrição, onde os proponentes vão ter que preencher um breve cadastro e algumas poucas questões sobre os critérios do desafio que a gente já vai apresentar para vocês. E a gente, na segunda e na terceira edição, tinha a possibilidade de encaminhamento de um vídeo, né? Que na terceira edição isso era obrigatório. A gente, conversando com quem se inscreveu o ano passado, conversando com o Instituto, conversando com outras pessoas do setor, entendeu que o envio obrigatório desse vídeo, ele poderia atravancar um pouco esse processo, né? Tornar isso um pouco burocrático. Então, nós demos um passinho para trás, né? Entendendo que o vídeo poderia ser enviado mais para frente. Então, nessa edição do desafio, os proponentes eles só precisam preencher o cadastro e responderem as questões. Não é necessário, né, não é obrigatório encaminhar nenhum vídeo, áudio ou documentação nessa primeira fase, o que entendemos, né, que o tempo de inscrição vai ser diminuído de modo
bem sólido ali, né? A gente não vai ter esse processo tão burocrático. E, como eu disse para vocês, a gente fala no PAP que é basicamente um funil, né? O processo de seleção. Apenas quem passar dessa primeira para a segunda fase, que são aproximadamente 20% das inscrições, a gente usa mais ou menos essa média, né, nos desafios, vai ser convidado a, aí sim, né, preencher um formulário um pouco mais complexo e enviar documentação, mas que é uma documentação complementar. Não há uma necessidade de encaminhar uma série de documentos que muitas vezes são solicitados em outros editais, como certidão negativa de débito, outras certidões que têm que ser conseguidos ali na prefeitura. Então, a gente facilita esse processo de inscrição justamente para ele ser um momento ali realmente de qualitativo, né? Inclusive fazendo algumas questões ali de cunho ali mais institucional para entender o que é aquela organização, né? E sem uma perspectiva de penalização dessa organização que está se inscrevendo. E aí, a partir da avaliação da segunda fase, são aprovadas algumas iniciativas ali para a seleção final, e o júri, né, composto ali por pessoas estratégicas do campo de acesso à justiça, analisa essas iniciativas para aí sim chegar nas iniciativas ganhadoras, né? A gente não tem um número definido de iniciativas ganhadoras, justamente por conta daquele aspecto que eu comentei com vocês anteriormente, de ter flexibilidade nessa escolha. Então, podem, por exemplo, serem escolhidas 2 iniciativas de pequeno porte, mais 2 iniciativas universitárias e uma iniciativa de grande porte. Então, são possíveis essas combinações. Algo que eu destaco também do desafio é que, durante a trajetória, nós tivemos diversos tipos de organizações contempladas, né? Tanto organizações menores como maiores, né? De mais, digamos assim, reconhecimento midiático. Então, isso é bem interessante, né? A gente tem uma diversidade, além do que a Paula falou, de região, também uma diversidade de porte dessas organizações. Isa, pode passar. Perfeito. Aí, gente, como é que funciona, né, essa segunda etapa, por assim dizer, de avaliação? Primeiro, as iniciativas são avaliadas, como eu comentei, seguindo os critérios de elegibilidade, né? O nosso time de avaliação faz aquele filtro para ver se as iniciativas são elegíveis ou não, e aí elas vão ser avaliadas efetivamente sob os critérios de avaliação do desafio, né? Então, todas as iniciativas elegíveis vão ser avaliadas segundo 3 critérios de avaliação, né, previamente já comentados, previamente já formados, aliás, né, que eu vou comentar um pouco aqui com vocês, que como cada um se estrutura, né, a gente teve uma pequena alteração no último critério, que eu acho que é interessante a gente comentar também, e que eles são basicamente o que vão orientar a definição das iniciativas ganhadoras, né. Na PAP a gente tem um mantra, né, que a gente fala que a gente sempre escolhe a iniciativa que está mais aderente aos critérios de seleção, né? Então, para ter um processo muito transparente, né, e muito em consonância com os objetivos do desafio, os critérios e subcritérios de seleção já são definidos previamente, né? A gente tem clareza durante todo o processo, e as questões que vocês vão responder são diretamente relacionadas a cada um desses critérios e subcritérios. Então, o primeiro critério, a capacidade de promover, ampliar e fortalecer o acesso à justiça no país. E esse critério ele é dividido em 4 subcritérios que vão ser avaliados em todas as fases que a iniciativa, né, que for passando de fase, for enfrentando, né? Então, a gente tem, nesse primeiro critério, acesso à justiça como eixo central, né, entendendo se o acesso à justiça é sim o foco daquela iniciativa, abordagem sistêmica para o problema, né, entendendo que as questões sociais não são pontuais, né, elas estão relacionadas a outros fatores, capacidade de influenciar políticas públicas e efetivação de direitos, né, entendendo que uma relação com o poder público é muito estratégica, então a gente faz algumas perguntas ali relacionadas à relação, né, da iniciativa com políticas públicas e poder público em si, e coerência, né, dentro da proposta, né? Então, como que essa vinculação estratégica entre o objetivo do desafio e o objetivo da proposta, ela se encaixa. O segundo critério é o potencial de impacto da solução apresentada, né?
aí olhando principalmente para o contexto social do público atendido, né? Então, para que público aquela iniciativa ela é direcionada. Segundo, sobre critério interseccionalidade, né? Então, entendendo como que aquela iniciativa, né, agrega, aliás, os elementos de interseccionais, como identidade de gênero, raça, orientação social ou outros na proposta. E aí a gente tem duas dimensões, né, que torna ali a avaliação um pouco mais completa, que é tanto impacto social qualitativo como impacto social quantitativo, né? Então, reitero que a gente não vai estar avaliando só quantas pessoas, né, aquela iniciativa atende, né? Mas sim como que ela faz isso, né? Como que é a sua metodologia, como que ela engaja aquela população. Pode passar para o próximo, Isa. O último, ele foi um critério que foi alterado da última edição para essa, gente, e a gente co-construiu um critério que se relaciona à efetividade da proposta, né? Então, a gente tem como subcritérios capacidade de replicação. O antigo critério, só para vocês entenderem a mudança que foi feita, né? Era um critério de replicação em escala, né? A gente entendeu, a partir da conversa, né, dos feedbacks que a gente recebeu de organizações, de conversas com o júri, que apenas o critério de escala talvez não estivesse sendo o melhor orientador, né, para entender o contexto daquelas organizações que se inscrevem no desafio e do contexto do que, por assim dizer, era o mais importante ou mais urgente a ser feito, né? Então, esse contexto desse critério, ele foi alterado para um critério de efetividade da proposta, pensando na efetividade daquela proposta dentro do que ela se propõe fazer e dentro do que ela faz, dentro do território que ela atua. Então, a gente tem capacidade de replicação, ficou ainda um fator importante. Depois, capacidade de acompanhamento e avaliação, viabilidade dessa proposta e atuação coletiva, né? Entendendo como que aquela iniciativa atua em conjunto com outras organizações, né? Entendendo o impacto coletivo como algo muito estratégico para a atuação dentro das organizações de acesso à justiça. Esses foram os 3 critérios de avaliação que vão ser utilizados tanto na primeira fase como na segunda fase, na última fase. E aí, gente, uma super dica, né? Como eu comentei para vocês, a gente tem o intuito de facilitar, né, a inscrição para as organizações, mas também, além disso, de preparar, digamos assim, né, vocês para o que vocês vão enfrentar ali no desafio, né? Então, a gente tem o formulário já disponível, né? Então, vocês podem dar uma olhada no formulário, digamos assim, real, né, que vocês vão preencher e vão ser... e por esse formulário vocês vão ser avaliados, mas a gente também tem um modelo do formulário disponível no site. Então, se vocês quiserem preparar essas questões antes, né, de encaminhar para a gente, vocês podem preparar e aí depois é só passar para o formulário online, que é um formulário do Google Forms para a gente, né? Porque o envio do formulário ele tem que ser feito de uma vez só, né? Você não tem a possibilidade de editar essas informações. Então, a gente deixou aqui formulário de inscrição e site do desafio, depois a Ju e a Isa também colocam um site direto do desafio, onde vocês podem ver as questões que vão ser solicitadas, e aí vocês já podem ir respondendo, né, ali, se preparando, e aí depois só realmente colar as respostas ali, né, com mais tranquilidade, né? E a gente sempre dá um conselho, né, o famoso conselho de pai, que assim, não deixem para a última hora, né, gente? Porque a gente tem uma tendência sempre a ter as inscrições ali no último momento, mas se de repente tiver algum problema de conexão ou, né, efetivamente, às vezes você ali só foi conhecer o formulário no último momento, às vezes você não teve aquele tempo para preparar a inscrição. Então, diria que o formulário já está disponível. Recomendo fortemente que, antes de preencher, mesmo que for o modelo de formulário, você leia o regulamento completo, né? Porque ali você também já vai colhendo informações estratégicas para usar na sua inscrição. Então, fica a dica, essa é a carinha do nosso formulário do Desafio de Acesso à Justiça. Relembrando, não é necessário encaminhar nenhum documento e nenhum vídeo, tá? Então é opcional. Se você quiser encaminhar um vídeo, fica à vontade, né? Vamos adorar conhecer sua iniciativa com uma mídia, mas não é necessário, tá?
Agora, a gente está prometendo, né? Estou falando bastante, mas agora é a parte das dúvidas e dos questionamentos. A gente vai responder para vocês, mas agradeço imensamente a atenção e espero ter comentado as partes estratégicas com vocês. Fico à disposição agora, junto com todo o time. Maravilha. Agora é o Lucas, né? Isso. Lucas César Garcia. Podem se inscrever em iniciativas distintas de uma mesma... Sim, Lucas, podem se inscrever em iniciativas distintas de uma mesma universidade. Eu tendo sempre a usar o caso da UFMG, porque eles se inscrevem sempre e já ganharam 2 edições, né? Mas podem, a gente teve várias iniciativas, né? Uma outra universidade de Santa Catarina também se inscreveu com 2 iniciativas, podem se inscrever sim. Fiquem à vontade e se inscrevam também. No regulamento tem piso de valores para cada tipo de público. Eu posso pedir um valor inferior ao piso do público que eu vou me inscrever? Olha, Letícia, em tese, você até poderia, mas a gente assim, não recomenda porque a gente justamente defende, né, esses pisos, esses novos pisos, né? A gente colocou ali justamente por entender que a gente estava vivendo num contexto inflacionário, né, bem complicado, e que para ter um investimento social ali qualificado, esses novos pisos seriam mais adequados, né? Então, a gente recomenda que você coloque o piso, né? Ou se você quiser colocar menos, pode colocar, mas acho que não há necessidade, se for o caso, né? A gente agradece a franqueza, mas veja como você poderia aproveitar, né, esse piso, né? Talvez aumentando essa iniciativa ou pensando, né, numa extensão, fique à vontade. Sim, Isabela, vou ler a pergunta aqui, gente, perdão. Boa tarde. Ano passado, um grupo da minha faculdade se inscreveu no desafio, mas não foi contemplado. Podemos encaminhar a proposta novamente com algumas mudanças? Sim, Isabela, uma das coisas que é mais interessante na trajetória do desafio são organizações que participaram, não foram contempladas, mas participaram novamente e ganharam o desafio. Então, eu vou dar o exemplo que eu dei, que a Biome Juristas Negras, elas se inscreveram, aí dentro de um processo de feedback a gente apontou alguns pontos, né? E acho que também, dentro do ponto de vista de fortalecimento institucional, elas entenderam que era interessante participar novamente. Aí no segundo ano, com algumas modificações ali, algumas informações que a gente sinalizou para elas, olha, é interessante ter mais informações sobre esse aspecto, elas conseguiram se inscrever e foram contempladas. Então, a gente adoraria ter uma nova inscrição de vocês. Nesse caso, Luiz Felipe, só comentando um pouco a sua pergunta, né? No contexto de uma universidade pública, sendo professor orientador do projeto de extensão, necessariamente um servidor público, na inscrição devemos submeter com os dados dos docentes ou dos alunos. Como eu comentei, professor Luiz Felipe, a gente veda iniciativas que são exclusivamente representadas por servidores públicos, né? Então, como essa iniciativa está dentro de um contexto de universidade, não tem problema você ser o representante dessa iniciativa, né? Então, a gente já teve, como eu comentei, iniciativa do FMG representada por uma professora que foi ganhadora, porque justamente essa iniciativa prevê, além de outras pessoas, né, outros públicos de incidência e também uma relação com a comunidade. Então, fique tranquilo, sua iniciativa é considerada elegível. Vera Lúcia Alves Cardoso, o vídeo tem duração mínima e máxima, lugar de fotos podemos enviar no tutorial? Então, Vera, como eu comentei, né? Primeiro, vou reiterar isso, porque foi uma mudança bem significativa que a gente fez, né? Não é necessário, nessa primeira fase, encaminhar nenhum tipo de vídeo ou foto, né? Na segunda fase, né, caso sua iniciativa seja contemplada na primeira fase, aí, né, seja aprovada na primeira fase, você vai poder encaminhar um vídeo de até 3 minutos, né?
E aí você vai também poder encaminhar fotos ou documentação complementar, mas isso é só na segunda fase. Nessa primeira fase, a gente sugere, né, que as pessoas, se quiserem encaminhar fotos ou vídeo, podem encaminhar, mas eu reitero que não é obrigatório. André Bacher, uma organização consolidada pode inscrever um projeto recém-criado, ainda não aplicado, mas já estruturado? Pode sim, André. Temos duas condições ali que eu gostaria de ressaltar, né? Primeiro, essa organização, né, ela tem que ter pelo menos 1 ano de existência, né, formalizado ou não. Então, se a sua organização tiver 1 ano de existência, super está dentro. E aí, um projeto recém-criado pode sim se inscrever. Porque a gente às vezes usou aqui na nossa fala, né, 2 palavras, prêmio e desafio, né? O legal de ter um pouco dos 2 modelos, né, do desafio é que justamente, gente, a gente quer entender também quais são as novas ações, os novos projetos que estão sendo estruturados e que podem, assim, trazer inovação ou mesmo trazer criatividade, um olhar diferente para, digamos assim, problemas, né, ou desafios mesmo, por isso o nome desafio, né, dentro do campo de acesso à justiça. Então, o seu projeto, no meu entendimento, né, ele é válido, né, e é elegível. Então, pode se inscrever se a sua organização, né, já tiver uma ações ali realizadas há mais de 1 ano. Catarina, uma mesma organização ou pessoa física pode submeter 2 projetos? Pode sim, Catarina. Como eu comentei, eu acho que no caso de universidade, né, organizações podem submeter quantos projetos quiserem, né? Isso não é um problema. Pode escrever as iniciativas ali. A gente tem normalmente organizações que às vezes têm 2 ou mais frentes de trabalho, elas submetem essas iniciativas ali para avaliação do júri. Lucas, gente, faço parte de uma ONG aqui em Recife, Projeto Menino Crescer. Ela se encaixaria de alguma forma no desafio? Lucas, só com sua pergunta, querida, a gente não consegue responder, né? Porque, como eu passei um pouco na fala junto com o Cássio, a gente tem critérios de seleção relacionados a iniciativas que atuam com acesso à justiça, né? Então, a gente precisaria entender um pouco do contexto das iniciativas da sua organização. Eu imagino que tem ali mais informações, mas com mais detalhes, acho que ou você pode colocar no chat, ou a Júlia e a Isa também vão colocar aqui o nosso WhatsApp e nosso e-mail. Aí você pode colocar aqui para a gente responde para você com mais detalhes, tudo bem? João, super caso, que é muito importante a gente esclarecer. Minha iniciativa criou o CNPJ há menos de 1 ano, mas já atuava no campo. É elegível? Sim, João, se ela já atuava pelo menos 1 ano, né? Se ela já for estruturada há 1 ano. A gente sempre defende, João, que, né, defende, e isso está formalizado no regulamento, né, que as iniciativas elegíveis, elas precisam ter atuação há mais de 1 ano, mas não precisa ser formalizada. Tanto é que ser formalizada não é uma condição de elegibilidade, né? Então a gente pode receber uma inscrição de um coletivo não formalizado, de uma pessoa física que não tem nenhum tipo de formalização, por assim dizer, né? Então fica tranquilo que se a sua iniciativa tiver mais de 1 ano, né, ela é apta a participar do desafio de acesso à justiça. Acho que é isso, né? De perguntas por hora. Maravilha, pessoal. Lembrando que a gente tem todos os canais via WhatsApp, via e-mail, para quem quiser, tá aí no chat. A nossa equipe colocou também o site do desafio, tá? Para vocês acessarem, tirarem todas as dúvidas, terem acesso aí a todo o material que o Raoni apresentou. É esse institutomatosfilho.org/desafio de acesso à justiça, com o tracinho no meio. Esse é um prêmio
realmente que a gente tem muito orgulho de participar, né? Que ele foi construído pensando muito nas iniciativas, então ele oferece recursos para desenvolvimento institucional, recursos livres, que é tão difícil, né? Muitas vezes dessas premiações que vão só com aquele recurso carimbado, totalmente para os projetos. Ele viabiliza inscrições de pessoas físicas, que a gente sabe que tem defensores populares, a gente sabe que tem diversos tipos, né? Não só organizações da sociedade civil, universidades, redes também podem se inscrever. Aliás, muito bacana, né? Inscrições quando vem desse lugar da colaboração. Então, é realmente muito interessante. A gente fica aí muito agradecido de poder ter uma premiação tão na fronteira ali do que se tem de melhor, né, de seleção de projetos, e a gente já está com as inscrições abertas, né, como foi dito, até dia 31 de maio. Não só isso, a gente já está, e a gente faz um comparativo ano a ano com uma quantidade bem bacana de excelentes inscrições, então não deixe de fazer sua. A produção me informou aqui, inclusive, que o interesse está tão alto que hoje está sendo o webinário com maior participação da história do prêmio, do desafio. Então é isso, gente. Eu espero que em breve a gente possa analisar suas inscrições. Ficamos aqui totalmente à disposição, né? E parabéns já de primeira pelo trabalho de vocês. Muito boa sorte. E vou chamar aqui a Paula só para fazer um agradecimento final e a gente encerra aqui o nosso webinário de tirar dúvidas. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Parabéns, como disse o Cássio. Vocês já estarem aqui já é um grande feito mesmo. Tenho certeza que todos vocês aí são muito batalhadores e vão atrás de sonhos e ideais e lutam mesmo. E vamos seguir junto. Espero que a gente veja aí as inscrições de vocês, que a gente possa conhecer vocês, né, e sigam conosco, né, acompanhando também as iniciativas do Instituto Matos Filho. É muito bacana ter parceiros e ter conhecimento de gente com quem a gente possa trabalhar junto, para não só atingir a nossa missão, mas melhorar o nosso Brasil, né, nossa sociedade aqui, que a gente precisa de muito trabalho em conjunto. Precisamos de melhorias. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, Cássio. Parabéns tchau. pelo trabalho, Obrigado, como sempre. Paulo. Um beijo. Tchau. Beijos.